Web Jornal do Paulo Maciel, edição de quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. Web Jornal do Paulo Maciel você acessa no blog repórter paulomaciel.blogspot.com, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e outros endereços que você vai ver na descrição. Santos do dia 3 de novembro, Martim de Lima, Silvia, Malaquias e Humberto. Estamos na 31ª semana do tempo comum. Olha, a fase da lua que começou no dia 1º às 3h37 é quarto crescente. Estão se passando 307 dias do ano, faltando 58 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro às 22h03. Novembro é o 11º mês do ano, tem 30 dias, é o mês nacional, o mês, né, de ação de graças, mês nacional de ação de graças. É o mês do advento, tempo de espera e preparação para a vinda do Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo. É o mês de proclamação da República, dia 15, mês da bandeira, dia 19, do doador de sangue 25, do soldado desconhecido dia 28. Olha, neste dia 3 é o dia da instituição do direito de voto da mulher, você sabia? Pois é, e é o dia nacional do quilo, tem também o dia nacional do quilo, né? Vamos aos indicadores econômicos. O salário mínimo nacional vale R$ 1.212. Taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom em outubro de 2022. O Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, inflação em queda no Brasil, enquanto no mundo tem problemas seríssimos, 7,17%, divulgada em 11 de outubro de 2022. Portanto, a inflação em queda no Brasil, sob controle. Agora temos a cotação de produtos agrícolas no Espírito Santo e mercado financeiro em São Paulo no fechamento na terça-feira, dia 1º de novembro, já que no dia 2 foi dia de finados. Vamos lá, o café arábica bebida dura no Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 quilos do produto em grão, R$ 930. Arábica bebida Rio, R$ 788. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 548. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa na terça-feira de 0,9%, cotado a R$ 5,11. A Bolsa de Valores B3 teve alta de 0,7%, totalizando 116.928 pontos. Manchetes do jornal A Tribuna na quarta-feira, dia 2 de novembro de 2022. Eu falo sempre aqui, transmito sempre as manchetes do jornal A Tribuna, porque ele é o único periódico que circula de forma impressa aqui no estado do Espírito Santo. Inclusive, eu de vez em quando compro um jornal para passar para vocês aqui, né, algumas informações importantes. Não tudo, porque não dá, né? E também eu não concordo com tudo que está no jornal. Então, algumas notícias realmente são importantes. Ele circula, por exemplo, nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. É o único do Espírito Santo. Infelizmente, poderiam ter mais jornais impressos ainda, porque tem público para esse tipo de órgão de comunicação. Vamos lá, manchetes da quarta-feira, 2 de novembro de 2022, no jornal A Tribuna. Deixa eu ver a capa aqui. Estou observando a capa do jornal e vou ver o que dá para falar para vocês do que saiu na quarta-feira. Vereadores aprovam projeto para receber ticket e querem 13º. Criminalidade. Irmão é suspeito de matar professor em condomínio na Serra. Coluna do Estadão com oposição forte no Senado. PT vê risco na saída de aliados a ministérios. Depois tem aqui a notícia sobre o pronunciamento presidencial. Vou cumprir o que manda a Constituição. Né? E Bolsonaro disse haver sentimento de injustiça com a forma como perdeu a eleição e destacou que impedir o direito de ir e vir é coisa de esquerda.
Viagens canceladas e falta de produtos por bloqueio em rodovias. Protesto de caminhoneiros em rodovias federais e estaduais traz prejuízos principalmente em hortifrutis. Recomendação da polícia é evitar viajar no período dessa movimentação devido a interdições de estradas. Mais uma manchete de A Tribuna da quarta-feira, dia 2. Zeca Pagodinho canta seus sucessos em Vitória. Outra manchete, quando o ronco é sinal de uma doença grave. Dia do caderno de biologia do Enem. Suplemento, né? No suplemento. Agora vamos lá. Circo vem pela primeira vez em Colatina, hein? O Circo Globomax se instalará pela primeira vez em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, em curta temporada. A estreia está prevista para a sexta-feira, dia 11 de novembro, às 20h30. Os espetáculos ocorrerão de segunda a sexta-feira, às 20h30. Nos sábados, domingos e feriados, haverá sessões às 16, 18 e 20h30. Esse circo será armado no prolongamento da Avenida Beira Rio, na zona central do município. Agora temos aqui Mega Sena, né? Sorteio da Mega Sena nesta quinta-feira. Uma aposta acertou o último concurso 2.534 da Mega Sena e o prêmio foi de 131.566.000 reais. O próximo sorteio do concurso 2.535 será nesta quinta-feira, dia 3 de novembro, com estimativa de prêmio de 43 milhões. O jogo mais simples custa R$ 4,50 e pode ser efetuado nas casas lotéricas ou no site da Caixa Econômica Federal até às 19 horas do sorteio. Portanto, sorteio excepcional nesta quinta-feira, já que o dia correto, mais comum, é quarta. Curtas, futebol internacional com gols de Rodrigo e Vini Júnior. Real vence na Liga dos Campeões. O triunfo de 5-1 no estádio Santiago Bernabéu garantiu a liderança do grupo F da competição à equipe espanhola. Modric, Asensio e Valverde completaram o placar. Agora vamos falar de manifestações em todo o Brasil. Não está um clima fácil no Brasil. Há um sentimento muito triste no Brasil, muito triste mesmo, e a gente nota isso no semblante de cada brasileiro, principalmente da região sudeste. Então vamos lá, manifestações de caminhoneiros. Brasil tem 16 estados com rodovias interditadas com manifestações de caminhoneiros. Em todo o país, 688 rodovias federais já foram liberadas. No balanço anterior divulgado no início da tarde de quarta-feira, dia 2, eram 667. E no fim da manhã, 631, informou a Polícia Rodoviária Federal. E tem mais manifestação. Protesto contra resultado da eleição presidencial. Olha, manifestantes protestaram contra o resultado das urnas no dia 2, dia de finado. Em São Paulo, o ponto de encontro foi em frente ao Comando Militar do Sudeste, na região do Parque Ibirapuera. A Polícia Militar disse que monitorava o local com reforço e desvio do trânsito. O feriado de finados foi marcado por outros atos em diversas cidades, além da capital paulista. Entre elas, Brasília e Rio de Janeiro. Os manifestantes protestavam contra o resultado da eleição para a presidência da República e a eleição de Lula sobre Jair Bolsonaro, com diferença de pouco mais de 1%. 1% dos votos, pouco mais. Eles pediam, os manifestantes, a intervenção federal. No Rio de Janeiro, segundo a Agência Brasil, as manifestações começaram no início da manhã, em frente ao Comando Militar do Leste, sede regional do Exército no centro. Vestidas de verde e amarelo, carregando bandeiras do Brasil e cartazes, as pessoas ocuparam toda a frente do prédio. Em Brasília, o ato ocorreu em frente ao quartel-general do Exército, no SMU, Setor Militar Urbano. Como eu já disse, há um sentimento muito triste no Brasil com essa eleição presidencial, hein?
Queda do custo de vida. Preços de venda do gás natural têm redução. Olha aí, uma notícia muito boa agora para os brasileiros. Os preços atualizados de venda de gás natural transportado e distribuído por dutos tiveram, a partir de 1º de novembro, redução média de 5% em reais por metro cúbico, com relação ao trimestre entre agosto e outubro, conforme determinam os contratos acordados pela Petrobras com as distribuidoras. Segundo a companhia, eles preveem atualizações trimestrais e vinculam a variação do preço do gás às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio. Então, passou a valer a redução média de 5% no gás natural, ok? É uma notícia muito importante para a nossa economia. Outra notícia importante é que o Brasil deve vacinar 161 milhões de bovinos e bubalinos contra a aftosa. Começou no dia 1º e vai até o dia 30 de novembro a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa 2022. Cerca de 161 milhões de bovinos e bubalinos devem ser imunizados. Vamos conferir missas em Colatina, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a paróquia central. Olha, vamos ver o que está previsto para esta quinta-feira. Primeira quinta-feira do mês tem missa ao meio-dia. Ao meio-dia, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro. Às 19 horas, outra missa está prevista com o padre Valdeci, também na Catedral. Na sexta-feira haverá missa ao meio-dia com o padre Valdeci e das 17 às 18h30, confissões na Catedral Colatinense. Às 19 horas, uma nova missa será celebrada sob a presidência, novamente, do padre José Valdeci Romão. Mais informações na Secretaria Paroquial. O telefone para você entrar em contato é o 2102-5010. Fica a Secretaria Paroquial na entrada da Catedral do lado direito. E se você não puder ir, telefone então. Telefone da Paróquia Santa Clara, do Mosteiro das Irmãs Clarissas, é 99934 5155. E da Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, o número é, deixa eu ver aqui, 99507-2251. Crescimento a 58 milhões de brasileiros. Olha, o presidente Jair Bolsonaro fez o primeiro pronunciamento após o segundo turno das eleições presidenciais, né? E nós vamos falar aqui o que disse o presidente. Pela primeira vez, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre o resultado das eleições na tarde de terça-feira, 1º de novembro de 2022, no Palácio da Alvorada, residência oficial. A manifestação ocorreu 2 dias depois da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, eleito pela terceira vez para a presidência da República no domingo, dia 30 de outubro de 2022. Bolsonaro apareceu num púlpito previamente preparado, acompanhado por diversos ministros do seu governo e aliados políticos. Foram pouco mais de 2 minutos de uma declaração lida em que o presidente agradeceu pela votação recebida sem citar o nome do presidente eleito. Ele também comentou sobre as manifestações de apoiadores que estão bloqueando rodovias em diversos estados do país. O bloqueio tem causado uma série de prejuízos, como o transporte de oxigênio hospitalar e desabastecimento de aeroportos. Ele disse o seguinte: quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto da indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas, continuou Bolsonaro, sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição do patrimônio e direito de ir e vir, afirmou. Com 100% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Lula obteve 60 milhões e 300 mil votos, o que corresponde a 50,9%
9% dos votos válidos. Já o presidente Jair Bolsonaro ficou com 49,1% dos votos, somando 58.200.000 votos. Bolsonaro também afirmou que vai cumprir a Constituição Federal e mencionou sua condição de líder de milhões de brasileiros. Mais de 58.200.000 brasileiros, né? Então ele diz que são brasileiros que, como ele, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Transição. Após ler o discurso, Bolsonaro deixou o salão central do Palácio do Alvorada com sua equipe e em seguida o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, fez uma declaração complementar sobre a transição de governo. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, segundo ela, em nome do presidente Lula, presidente eleito, disse que na quinta-feira, 3 de novembro de 2022, será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin como coordenador da equipe de transição do governo eleito. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país, informou. Alckmin foi anunciado na terça-feira como coordenador da equipe de transição. Outros nomes serão definidos nos próximos dias, envolvendo integrantes dos partidos de coligação do presidente eleito. Em nota divulgada no fim da tarde, o Supremo Tribunal Federal, STF, destacou a importância do pronunciamento de Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições, declarou a Corte. Então, essa é a informação. Eu acho importante o presidente dizer, né, que está grato aos mais de 58.200.000 brasileiros e também dizer que nós não devemos usar os mesmos métodos da esquerda que prejudica a população brasileira em suas manifestações. Olha, chances para trabalhar, você deve procurar o Cine, hein? Você que está desocupado, o Cine intermedia a contratação, fazendo a ponte entre as empresas que necessitam e os desempregados. Então, o Cine, que é o Sistema Nacional de Empregos, funciona na Avenida Getúlio Vargas, 98, no centro de Colatina. O telefone é 3721-7102. Procure nos dias úteis. Agora aqui sobre encontro de jovens católicos. Além dos encontros de casais, gestantes, viúvos, programados pela Pastoral Familiar, outro evento importante anunciado pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina é destinado aos jovens. Para os dias 5 e 6 de novembro, está agendado o Retiro EJC, Encontro de Jovens com Cristo, com assessoria de missionários da comunidade Canção Nova, nas dependências do Instituto de Estudos IESES, em Ibiraçu. Um dos temas do retiro é o jovem no mundo de hoje. Mais informações pelo telefone 9, atenção para você que quer entrar em contato, 9899-4366. Falar com Daniel, tá bom? Então, faça isso. Comentário assertivo. Olha, nestas eleições, eu percebi a irresponsabilidade de muitos de nossos irmãos, de nossos conterrâneos, levando a eleição na brincadeira, em memes. Gente, eleição presidencial, eleição para governador é algo muito sério. Não é para ficar levando na brincadeira, na chacota, não. Muita gente leva na chacota. Havia um membro de uma família que agia inconsequentemente. O observador via aquela atitude grotesca e pensava: ah, mas os outros parentes devem ser equilibrados e sensatos. Tempos depois, no entanto, o observador viu outro e mais outro familiar do inconsequente, todos igualmente aloprados. Até mesmo o mais velho
o primogênito, que teoricamente deveria dar o exemplo. Que triste ver o desequilíbrio em toda a família, hein? É o mal enraizado no próprio lar, o demônio agindo. Que Deus ajude esses indivíduos a conquistar a sobriedade, a temperança, pois assim sucede em muitos grupos sociais, infelizmente. Vemos pessoas sem qualquer responsabilidade pelo seu país, verdadeiros apátridas, ou seja, pessoas que demonstram não ter pátria, não ter sentimento pela pátria. É a minha opinião. Agora eu quero passar para vocês os votos da última eleição, segundo turno, nos municípios capixabas, para governador em cada município. Vamos ver se vai dar para a gente passar aqui para vocês. Os dois candidatos, Renato Casagrande e Carlos Manato. Vejamos então. Vitória, Casagrande obteve 122.815 votos. Manato, 86.072. Em Vila Velha, Casagrande obteve 135.974 votos. Manato, 125.879 votos. Na Serra, Casagrande obteve 148.813 votos. Manato, 109.347. Em Cariacica, Casagrande, 112.080. Manato, 91.421. Em Viana, Casagrande, 22.091. Manato, 17.345. Em Guarapari, Casagrande, 31.570. Manato, 38.286, ou seja, obteve mais que Casagrande em Guarapari. Fundão, 6.488 votos para Casagrande e 3.961 para Manato. Em Afonso Cláudio, 9.372 votos para Casagrande e 8.112 para Manato. Água Doce do Norte, 4.870, retificando, Água Doce do Norte, Casagrande, 4.787, Manato, 2.714. Águia Branca, Casagrande, 4.495, Manato, 2.010. Alegre, Casagrande, 9.621, Manato, 78.060. Aliás, Manato, 7.860. Então, retificando, em Alegre, Casagrande, 9.621, Manato, 7.860. Alfredo Chaves, Casagrande, 4.889. Manato, 4.494. Em Alto Rio Novo, Casagrande, 3.009. Manato, 1.377. Em Anchieta, Casagrande, 9.804. Manato, 7.911. Apiacá, Casagrande, 2.969. Manato, 1.509. Em Aracruz, Casagrande, 26.531. Manato, 25.184. Atílio Viváqua, Casagrande, 3.863. Manato, 2.998. Em Baixo Guandu, Casagrande, 9.784. Manato, 7.456. Em Barra de São Francisco, Casagrande, 13.497. Manato, 9.986. Em Boa Esperança, Casagrande, 5.096. Manato, 2.989. Em Bom Jesus do Norte, Casagrande, 3.189. Manato, 2.367. Brejetuba, Casagrande, 4.081. Manato, 2.957. Em Cachoeiro de Itapemirim, Casagrande, 45.006. Manato, 62.400. Em Castelo, Casagrande, 11.123. Manato, 11.408. Colatina, Casagrande, 32.012. Manato, teve mais, 36.217.
Conceição da Barra, Casa Grande 10.650, Manato 4.517. Em Conceição do Castelo, Casa Grande 3.649, Manato 3.630. Divino de São Lourenço, Casa Grande 1.877, Manato 1.421. Em Domingos Martins, Casa Grande 9.959, Manato teve mais 12.324. Em Dores do Rio Preto, Casa Grande 2.792, Manato 1.787. Em Ecoporanga, Casa Grande 9.306, Manato 4.237. Em Governador Lindenberg, Casa Grande 4.332, Manato 2.247. Em Guaçuí, Casa Grande 8.913, Manato 6.872. Em Ibatiba, Casa Grande 6.514, Manato 7.952. Em Ibiraçu, Casa Grande 3.765, Manato 3.259. Ibitirama, Casa Grande 2.462, Manato teve mais 3.003 votos. Iconha, Casa Grande 4.814, Manato 3.959. Em Irupi, Casa Grande 3.774, Manato 4.424. Teve mais do que Casa Grande. Itaguaçu, Casa Grande 4.795, Manato 3.679. Em Itapemirim, Casa Grande 9.758, Manato 16.716, teve bastante mais votos que Casa Grande em Itapemirim, né? Manato teve bastante votos a mais. Em Itarana, Casa Grande 4.167, Manato 2.977. Em Iuna, Casa Grande 7.295, Manato 8.215. Em Jaguaré, Casa Grande 10.715, Manato 5.571. Em Jerônimo Monteiro, Casa Grande 4.292, Manato 2.920. Em João Neiva, Casa Grande 5.009 votos, Manato 4.542. Em Laranja da Terra, Casa Grande 4.080, Manato 3.323. Em Linhares, Casa Grande 37.971, Manato 45.928. Teve mais o Manato do que Casa Grande em Linhares. Em Mantenópolis, Casa Grande 3.875, Manato 3.322. Em Marataízes, Casa Grande 9.310, Manato teve bastante mais votos, 14.009. Marechal Floriano, Casa Grande 5.387 votos, Manato 4.905. Em Marilândia, Casa Grande 4.436, Manato 3.840. Em Mimoso do Sul, Casa Grande 10.012 votos, Manato 5.042. Em Montanha, Casa Grande 6.726, Manato 3.719. Em Mucuruci, Casa Grande 2.753, Manato 935. Em Muniz Freire, Casa Grande 7.531, Manato 3.136. Em Muqui, Casa Grande 5.033, Manato 3.530. Em Nova Venécia, Casa Grande 15.567 votos, Manato 12.048. Em Pancas, Casa Grande 6.657 votos, Manato 4.196. Em Pedro Canário, Casa Grande 8.448, Manato 3.730. Em Pinheiros, Casa Grande 9.197, Casa Grande 9.197, Manato 3.918. Em Piúma, Casa Grande 6.348, Manato 6.021. Em Ponto Belo, Casa Grande 3.548, Manato 1.020. Em Presidente Kennedy, Casa Grande 5.009,
Manato 4.474. Em Rio Bananal, Casagrande 5.570. Manato 5.615. Em Rio Novo do Sul, Casagrande 3.028. Manato 4.013. Teve mais votos que Casagrande o Manato. Em Santa Leopoldina, Casagrande 4.619. Manato 3.009. Em Santa Maria de Jetibá, Casagrande 9.004. Manato teve mais, 14.519. Em Santa Teresa, Casagrande 7.480. Manato 7.066. Em Sooretama, Casagrande teve 8.194 votos. Manato 5.785. Em São Domingos do Norte, Casagrande 3.663. Manato 2.314. Em São Gabriel da Palha, Casagrande 9.210. Manato 8.796. São José do Calçado, Casagrande 4.452. Manato 2.183. Em São Mateus, Casagrande 36.665. Manato 25.762. Em São Roque do Canaã, Casagrande 4.656, Manato 2.813. Em Vargem Alta, Casagrande 5.704, Manato 6.451. Teve mais o Manato aqui em Vargem Alta do que Casagrande. Venda Nova do Imigrante, Casagrande 5.272 votos. Manato teve mais, 8.807. Em Vila Pavão, Casagrande 3.753, Manato 2.132. Em Vila Valério, Casagrande 6.333, Manato 3.148. Total, Casagrande obteve 1.171.288 votos. Manato também passou de 1 milhão. 1.006.021 votos. Agora vamos passar aqui os votos para presidente da República no estado do Espírito Santo. Jair Bolsonaro ficou na frente. O total de votos para Jair Bolsonaro foi de 1.282.145, enquanto Lula obteve 926.767. Vamos lá, então. Em Vitória, Bolsonaro teve 115.293 votos. Lula, 95.478. Em Vila Velha, Bolsonaro, 161.933. Lula, 103.870. Na Serra, Bolsonaro, 140.048. Lula, 123.629. Em Cariacica, Bolsonaro, 116.698. Lula, 90.253. Em Viana, Bolsonaro, 22.027 votos. Lula, 17.910. Guarapari, Bolsonaro, 46.347. Lula, 24.381. Em Fundão, Bolsonaro 5.434, Lula 5.120. Em Afonso Cláudio, Bolsonaro 10.904 votos, Lula 6.641. Em Água Doce do Norte, Bolsonaro 3.572, Lula 3.953. Em Águia Branca, Bolsonaro 2.732. Lula, 3.781. Em Alegre, Bolsonaro, 9.391 votos. Lula, 8.083. Em Alfredo Chaves, Bolsonaro, 6.446 votos. Lula, 2.927. Em Alto Rio Novo, Bolsonaro, 1.988. Lula, 2.412. Em Anchieta, Bolsonaro, 10.535 votos. Lula, 7.414. Em Apiacá, Bolsonaro, 2.356. Lula, 2.172.
Em Aracruz, Bolsonaro 30.692, Lula 22.919. Em Atílio Viváqua, Bolsonaro 3.806, Lula 3.130. Em Baixo Guandu, Bolsonaro 10.069, Lula 7.577. Em Barra de São Francisco, Bolsonaro 12.950, Lula 10.696. Em Boa Esperança, Bolsonaro 3.835, Lula 4.321. Em Bom Jesus do Norte, Bolsonaro 3.041, Lula 2.677. Em Brejetuba, Bolsonaro 4.149, Lula 2.941. Em Cachoeiro de Itapemirim, Bolsonaro 75.317 votos, Lula 33.202. Em Castelo, Bolsonaro 16.659, Lula 5.899. Em Colatina, Bolsonaro 44.230 votos, Lula 25.376. Em Conceição da Barra, Bolsonaro 5.815 votos, Lula 9.708. Em Conceição do Castelo, Bolsonaro 5.128 votos, Lula 2.168 votos. Em Divino do São Lourenço, Bolsonaro 1.990, Lula 1.299. Domingos Martins, Bolsonaro 15.544, Lula 6.867. Em Dores do Rio Preto, Bolsonaro 2.660, Lula 2.014. Em Ecoporanga, Bolsonaro 5.857, Lula 7.771. Em Governador Lindenberg, Bolsonaro 3.332, Lula 3.279. Em Guaçuí, Bolsonaro 9.454 votos, Lula 6.438. Em Ibatiba, Bolsonaro 10.089 votos, Lula 4.465. Em Ibiraçu, Bolsonaro 4.193, Lula 2.983. Em Ibitirama, Bolsonaro 3.783, Lula 1.728. Em Conha, Bolsonaro 5.492, Lula 3.269. Em Irupi, Bolsonaro 5.093, Lula 2.350. Em Itaguaçu, Bolsonaro 4.824, Lula 3.701. Em Itapemirim, Bolsonaro 18.496, Lula 8.504. Em Tarana, Bolsonaro 4.569, Lula 2.521 votos. Em Iuna, Bolsonaro 10.893, Lula 4.692. Em Jaguaré, Bolsonaro 6.826, Lula 9.803. Em Jerônimo Monteiro, Bolsonaro 4.045, Lula 3.227. Em João Neiva, Bolsonaro 5.887, Lula 3.933. Em Laranja da Terra, Bolsonaro 4.614, Bolsonaro 4.614, Lula 2.796. Em Linhares, Bolsonaro 53.237 votos, Lula 33.128. Em Mantenópolis, Bolsonaro 4.111, Lula 3.211. Em Marataízes, Bolsonaro 15.978, Lula 7.689. Em Marechal Floriano, Bolsonaro 6.489, Lula 3.851. Marilândia, Bolsonaro 5.277, Lula 3.064. Em Mimoso do Sul, Bolsonaro 7.351, Lula 7.813. Em Montanha, Bolsonaro 4.805, Lula 5.755. Em Mucurici, Bolsonaro 1.352, Lula 2.335. Em Muniz Freire, Bolsonaro 5.907, Lula 4.678. Em Muqui, Bolsonaro 4.650,
Lula 3.917. Em Nova Venécia, Bolsonaro 14.891, Lula 13.255. Em Pancas, Bolsonaro 5.835, Lula 5.026. Pedro Canário, Bolsonaro 5.170, Lula 7.296. Em Pinheiros, Bolsonaro 5.180, Lula 8.064. Em Piúma, Bolsonaro 7.657 votos, Lula 4.908. Então, retificando, em Piúma, Bolsonaro 7.657, venceu, e Lula 4.908. Lula 4.908. Em Ponto Belo, Bolsonaro 1.614, Lula 2.956. Em Presidente Kennedy, Bolsonaro 6.043, Lula 3.478. Em Rio Bananal, Bolsonaro 6.282 votos, Lula 5.121. Em Rio Novo do Sul, Bolsonaro 5.074, Lula 1.983. Em Santa Leopoldina, Bolsonaro 4.046, Lula 5.580. Em Santa Maria de Jetibá, Bolsonaro 16.385, Lula 7.332. Em Santa Teresa, Bolsonaro 9.561, Lula 5.152. Em Sooretama, Bolsonaro 7.205, Lula 7.118. Em São Domingos do Norte, Bolsonaro 3.036, Lula 2.935. Em São Gabriel da Palha, Bolsonaro 10.467, Lula 7.866. Em São José do Calçado, Bolsonaro 3.131, Lula 3.427. Em São Mateus, Bolsonaro 30.656, Lula 33.018. São Roque do Canaã, Bolsonaro 4.459, Lula 3.061. Em Vargem Alta, Bolsonaro 8.685 votos, Lula 3.499. Venda Nova do Imigrante, Bolsonaro 10.610, Lula 3.682. Vila Pavão, Bolsonaro 2.788 votos, Lula 3.101. Em Vila Valério, Bolsonaro 4.367, Lula 5.183. O total foi para Bolsonaro 1.282.145 votos, ou 58,04% dos votos no Espírito Santo. Lula ficou em segundo no Espírito Santo, com 926.767 votos, correspondente a 41,96% dos votos. Nacionalmente, eu vou falar para vocês aqui que Lula teve 60.345.999 votos, correspondente a 50,90% dos votos. Bolsonaro teve 58.206.354 votos, 49,10%. Por estado ficou assim: no Acre, Bolsonaro 287.750 votos, Lula 121.566. Na Alagoas, Bolsonaro 687.827, Lula 976.831. No Amapá, Bolsonaro 200.547, Lula 189.918. No Amazonas, Bolsonaro 961.741, Lula 1.004.991 votos. Na Bahia, Bolsonaro 2.357.028, Lula 6.097.815. No Ceará, Bolsonaro 1.647.477, Lula 3.807.891. No Distrito Federal, Bolsonaro 1.041.331 votos, Lula 729.295. No Espírito Santo, Bolsonaro 1.282.145 votos, Lula 926.767. No exterior,
Bolsonaro 145.264, Lula 152.905. Em Goiás, Bolsonaro 2.193.041 votos, Lula 1.542.115. No Maranhão, Bolsonaro 1.082.749, Lula 2.668.425. No Mato Grosso, Bolsonaro 1.216.730, Lula 652.786. No Mato Grosso do Sul, Bolsonaro 880.606 votos, Lula 599.547. Em Minas Gerais, Bolsonaro 6.141.310, Lula 6.190.960. No Pará, Bolsonaro 2.073.895, Lula 2.509.084. Na Paraíba, Bolsonaro 802.502 votos, Lula 1.601.953. No Paraná, Bolsonaro 4.159.343, Lula 2.506.605. Em Pernambuco, Bolsonaro 1.798.832, Lula 3.640.933. No Piauí, Bolsonaro 467.065 votos, Lula 1.551.383 votos. No Rio de Janeiro, Bolsonaro 5.403.894 votos, Lula 4.156.217. No Rio Grande do Norte, Bolsonaro 711.381, Lula 1.326.785. No Rio Grande do Sul, Bolsonaro 3.733.185 votos, Lula 2.891.851. Em Rondônia, Bolsonaro 633.236 votos, Lula 262.904. Em Roraima, Bolsonaro 213.518 votos, Bolsonaro 213.518 votos, Lula 67.128. Em Santa Catarina, Bolsonaro 3.047.630 votos, Lula 1.351.918. Em São Paulo, Bolsonaro 14.216.587 votos, Lula 11.519.882 votos. Em Sergipe, Bolsonaro 421.086 votos, Lula 862.921. Em Tocantins, Bolsonaro 411.654, Lula 434.593 votos. Então, o total para Lula foi 60.345.999 votos, 50,90% dos votos totais. Bolsonaro ficou com 58.206.354 votos, 49,10%. Ou seja, pouco mais de 1% de diferença. Agora, uma outra coisa aqui que eu quero passar um alento para você, meu amigo, minha amiga. Amigo, amiga, não sofra. Mas parece que tem gente que gosta de sofrer, né? Não parece? Você nunca observou isso perto de você, não? Tem gente que parece que gosta de sofrer, de se deprimir, pois acorda logo cedo, logo de manhã, e liga a TV para ver coisa ruim. Tome cuidado com canal das trevas, com mensagens das trevas, mensagens destruidoras. Pare com isso, veja ou faça logo de manhã uma oração, faça a oração do terço, assista ou participe de uma missa, um culto, leia ou veja um filme ou reflexão sobre a Bíblia. Tem muitas reflexões na internet, muitos filmes gratuitos. Então, procure informações sobre a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de vida aqui na Terra. Sua tristeza
eu tenho certeza, irá embora gradativamente. Tire a TV do mal de sua vida. Num computador, com internet, olha, você encontra tudo que precisa. Você encontra coisas boas e coisas ruins. Escolha as coisas boas. O apóstolo São Paulo já disse. Observe as coisas. Tenha tirocínio, raciocínio, discernimento. Observe as coisas. O mundo tem coisas boas e ruins. Escolha as coisas boas. Salve-se. O tempo é aqui, neste mundo perecível. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai. Significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus do impossível. Ele proverá se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos e cristãos. E o significado do dialeto de Jesus, o aramaico para o português, é vinde Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai ser o juízo final, o fim da história, parousia. Juízo final, algo inenarrável e inefável. Não dá para nossa mente abarcar como será a vinda de Deus para o julgamento de toda a humanidade. Nesse dia, muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Eu quero o céu, quero o paraíso, o gozo eterno, a felicidade em plenitude junto de Deus. Eu quero. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, humanos, animais. Pecados passados. É importante, porque às vezes a gente esquece que tem muitos pecados que nós praticamos. Perdão pelos pecados do pensamento, omissões, palavras, atos. Perdão, Senhor Jesus, e me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna com Deus, com Jesus, com Abba Pai, com o Espírito Santo.